Olá, no ar mais um Em Debate pela Agência Multimídia de Difusão Científica do IEA, Instituto de Estudos Avançados da USP, aqui em São Carlos, hoje recebendo a professora Júnia Coutinho Anacleto, professora da UFSCar, professora que veio falar sobre um tema extremamente interessante e que a gente pode começar, professora, conversando sobre esse tema, lá atrás, falando um pouco de inteligência artificial. Apesar que a senhora já me dizia aqui em off que inteligência artificial não é a grande área de atuação da senhora, que é a interação humano-computador. Mas para a gente chegar nesse humano-computador, já vem à mente, até pela ficção científica, do grande público, essa coisa da inteligência artificial. Então, só para a gente introduzir para quem está assistindo, como é que começou toda essa história? Pois é, você tem razão em falar que a interação humano-computador está, de alguma maneira, associada à inteligência artificial. Porque, de alguma maneira, o que eu quero quando eu falo de interação humano-computador? Eu quero facilitar a conversa entre as pessoas e o computador, né? E isso é uma preocupação típica da inteligência artificial. Então, essas duas áreas, de alguma maneira, estão relacionadas mesmo. No meu trabalho especificamente, eu busco técnicas de inteligência artificial para fazer o nosso trabalho lá no laboratório, né? Então, o que me interessa nesse trabalho é trazer para os computadores um tipo de conhecimento que todos nós temos, que a gente chama de senso comum. Só que a gente sabe que esse conhecimento, ele varia, por exemplo, por região, por idade, no tempo, né? Por exemplo, tinha um tempo em que todo mundo acreditava que o Sol girava em torno da Terra, né? E hoje a gente sabe, é óbvio, que a Terra é que gira em torno do Sol. Então, o senso comum muda no lugar e no tempo, né? E a gente acha que se a máquina tem um pouquinho de senso comum, talvez ela me seja mais útil no dia a dia. Então, como é que a gente vai trazer isso para a máquina? Essa é uma proposta do professor Marvin Minsky, que foi um dos pais da área da inteligência artificial. Na verdade, ele é um dos pais da inteligência artificial, e ele propôs lá em 1950 um modelo para você mapear todo e qualquer conhecimento humano, tá? Então ele colocou lá em 20 relações como é que você mapeia o conhecimento humano, já pensando em como trazer esse modelo para o computador, tá? E a proposta naquela época da inteligência artificial era fazer máquinas inteligentes. Hoje esse paradigma já não é exatamente assim. A inteligência artificial simplesmente quer dar certa inteligência às máquinas para que elas sejam mais úteis para nós, né? Mas o professor Minsky, ele é fiel às suas origens. Eu trabalhei com ele há um ano e meio atrás, foi um grande prazer, de ainda acreditar que a máquina pode ser um pouco esperta, né? E saber que um copo cai para baixo, que se você levanta, você vai tomar café da manhã, ou que você, quando se casa, você está falando de uma noiva vestida de branco e de um homem com quem ela vai se casar. Nos dias de hoje, já esse senso comum está mudando em alguns lugares. Professora, né? Desculpa a senhora cortar esse pensamento, mas eu acho que é importante e a gente já pode dar um salto para a tua área de atuação. Como é que o professor tinha esse fluxo de pensamento, poderia passar isso à máquina, ao computador, mas se, por exemplo, no Oriente a noiva não se casa de branco. Pois é. Como é que fica a questão cultural numa interface com a inteligência artificial? Quem é que no Brasil ou no mundo começou a trabalhar com isso? Foi a senhora? Pois é, no Brasil a questão educacional contextualizada culturalmente é uma proposta minha, do LIA, né, do Laboratório de Interação Avançada. Então, o que aconteceu foi uma parceria nossa com o Media Lab, com o grupo do professor Marvin Minsky, que desenvolve um projeto para coletar senso comum das pessoas através da web, tá?
Então nós também fizemos esse tipo de site, www.sensocomum.ufscar.br. Eu convido todo mundo a participar. Se a senhora puder repetir, a gente vai passar os caracteres embaixo da tela aqui. Tá bom. www.sensocomum, tudo junto, .ufscar.br. É um site onde você pode, com pequenas frases, contar o que você pensa das coisas do dia a dia, tá? E nós estamos com uma grande brincadeira lá de carnaval. Quem entrar com tantos fatos até a quarta-feira de cinzas vai ganhar um prêmio muito legal. Todo mundo convidado a entrar no site e participar, tá? Então nós coletamos de todas as pessoas. E aí nós perguntamos algumas coisas para as pessoas. Qual a idade, quais os interesses que ela tem, qual a escolaridade dela, para depois eu saber de que grupo esses conhecimentos vêm, né? Porque como a nossa proposta é usar isso na educação, o professor pode querer pegar esse conhecimento dos alunos pré-adolescentes de 12 a 15 anos lá do sul do Brasil, né? Então ele consegue recortar todo esse grupo de conhecimento de senso comum dessas pessoas dessa região e trazer para si, analisar e ver o que ele quer fazer com isso, né? Como assim ver o que ele quer fazer com isso? Porque nós desenvolvemos algumas ferramentas para o professor usar a tecnologia no apoio ao seu processo de ensino e aprendizagem dos alunos, né? Então a gente tem alguns jogos, por exemplo, onde o professor ele é o autor do jogo, tá? Porque ele é quem faz o recorte, ele é quem traz o conhecimento, ele é quem decide se vai usar ou não esse conhecimento que trouxe, ele muda esse conhecimento, ele faz o que ele quiser e define o jogo para o perfil dos seus alunos. Então ele é o autor desse software. Isso que a gente gosta de destacar, né? Que o professor ele tem um papel fundamental no processo de aprendizagem do aluno, né? Independente se você está usando tecnologias ou não. O fato de você adotar tecnologias não descarta o professor desse processo de aprendizado. É porque a interação é humano-computador. Exatamente. Né? E nós queremos estender humano, computador, humano. Ou seja, o aluno que através do computador pode ter acesso ao seu professor, ao seu colega e trocar conhecimento com essas pessoas. Essa é a ideia. Agora, professora, dentro da pesquisa da senhora, os alunos de graduação e até de pós-graduação, alguns já pelo que eu estou sabendo, com bastante êxito aí, trabalhando no Brasil e até no exterior, e os atuais alunos da senhora também desenvolvem outros softwares com essa finalidade? Sim, todos os softwares, todas as ferramentas, vamos chamar de ferramentas, okay. Tá? Mas poderia chamar de software, mas eu gosto de falar ferramenta pela ideia de que a ferramenta estende o seu potencial de ação, né? Então a ferramenta para o professor estende o potencial de ação do professor lá no apoio ao aluno, essa é a ideia. Então nós temos vários projetos. Tem um editor de conteúdo para web, onde o professor não precisa saber linguagem computacional e nada, ele vai editando um texto lá em um ambiente bem amigável, que tem apoio de senso comum em alguns momentos para criar, por exemplo, o mapa dos conceitos que ele vai abordar nessa página, nesse site web que ele vai criar. Ele pode agregar várias mídias e gerar automaticamente um site, né? Ou tem um jogo chamado O Que É, que é um jogo que apoia o professor na abordagem dos temas transversais definidos no currículo do MEC, que é educação sexual, saúde, ética, questões culturais, mercado e ecologia, né? Então ele pode estar usando esse apoio para estar inserindo esse assunto em sala de aula ou para estar mesmo reforçando coisas que ele já viu, já passou para os alunos em sala de aula e quer que os alunos
trabalhem nas questões cognitivas um pouco mais com esses conteúdos. Inclusive esse jogo Que é o que é ganhou prêmio no ano de 2008. Ganhou? Passado, Como é que né? você sabe? A gente estuda um pouquinho. Ai, que legal. Nós estávamos no Congresso Nacional, Simpósio Nacional de Interação Humano-Computador, né? E na mostra de ferramentas, nós vencemos como melhor software do congresso, do simpósio. Foi super bacana, é uma honra, né? E aí eu sou super orgulhosa dos meus alunos que desenvolvem esses trabalhos e tal, que eu acho que é uma conquista muito grande. E é um software que a gente sabe que o professor gosta. A gente já esteve em escolas aqui em São Carlos, por exemplo, a gente já trabalhou no Álvaro Guião, tá? A gente prefere trabalhar em escolas públicas, a gente tem esse pressuposto de software livre, escolas públicas e assim por diante. E no Paraná também, lá em Foz do Iguaçu, em algumas escolas lá, a gente trabalhou. Então a gente vê o orgulho do professor em ser autor e ter o domínio da ferramenta, tá? E o prazer do aluno em jogar, né? Então a gente é aquele velho paradigma de que educação e diversão tem que ser junto, né? De alguma maneira. Então a gente tenta promover a educação e a diversão pelo jogo, no caso contextualizado para a educação. Agora, professora, já que a senhora trabalha com senso comum e essas ferramentas usam muito o senso comum, no Brasil, né, até pela formação cultural do país, né, a nossa questão aí de país colonizado, de país ainda com democracia nova e tantos outros aspectos culturais, existem vários, vamos chamar entre aspas, de tabus, né? Vários assuntos que não deveriam ser moeda corrente no ambiente de ensino e não são. Essa interação humano-computador humano, através dessas ferramentas, podem minar um pouco esses tabus, diluindo eles. Por exemplo, a educação sexual. Isso, vamos dar esse exemplo de todo mundo, por mais que seja aberta a sociedade, e qualquer que seja ela, americana, brasileira, ainda é assim, o falar sobre sexo ainda é tabu, tá? Ainda é tabu em sala de aula, né? E no Brasil ainda mais. Mesmo que a gente tenha a fama de ser um povo sensual e muitas outras famas, né? Na hora de falar seriamente do assunto, a coisa não é bem assim. Todo mundo fica sem graça. Inclusive os professores, que deixam essa tarefa para o professor de biologia para tratar das coisas anatômicas, fisiológicas, né? Então, nesse joguinho, a gente permite que o professor, por exemplo, fale assim, não, eu vou primeiro conversar com os meus alunos sobre os tabus, sobre as coisas erradas que eles pensam sobre sexo, né? Então ele pode, por exemplo, criar um jogo só falando assim sobre, vamos pensar, sobre AIDS. Então a palavra-chave que o aluno vai ter que responder é AIDS, né? Então o joguinho vai dar várias dicas, cujas dicas são os tabus e os mitos que a gente tem sobre AIDS. Então é uma doença gay, né? É um câncer, pega pelo beijo, se for meu namorado eu não vou pegar do meu namorado. Então eu posso, como professora, querer trabalhar exatamente os tabus, e aí a hora que os alunos respondem, né, eu tenho todo um conjunto de argumentos para falar, pessoal, vamos esclarecer algumas coisas. E eu, dentro do meu conhecimento, da minha expertise, como professora, posso falar, olha, não é uma doença gay, né? Ele é uma doença que você pode adquirir pelo contato sexual, barará, barará. Então, pode ser uma forma de iniciar a quebra dos tabus. Tá certo? Porque é interessante você trabalhar com o conhecimento que o aluno tem, como lá diz o Paulo Freire, né? Você tem que considerar o senso comum do aluno, do que ele traz da sua comunidade, para inserir novos conhecimentos, apresentar novos conhecimentos para ele. Tem que fazer sentido para ele, né, o conhecimento. E só vai fazer sentido se ele associar com coisas que ele conhece, tá? Então a gente leva
em consideração esse pressuposto do Paulo Freire, do Frenet também, que é um pressuposto dele, né, para os novos ensino de novos conceitos baseados em subsunsores, que são aquelas coisas que o aluno traz de casa, da comunidade dele. Mas, professora, como juntar a filosofia Paulo Freire, como juntar o senso comum como carro-chefe dessa proposta pedagógica com a máquina, com a inteligência artificial, entre aspas, que você já explicou bem aqui que não é artificial. O que eu quero dizer é o seguinte: essa maneira lúdica, vamos dizer assim, de ferramentas, de jogos, através do computador, aliada ao senso comum, são duas ferramentas que juntas elas podem trazer evidentemente uma aprendizagem ao aluno de temas que no dia a dia, numa sala de aula, numa lousa com giz, de repente o professor não teria como explicar isso, não estaria preparado culturalmente para isso. O que eu quero perguntar finalmente é até que ponto o avanço da máquina e o avanço cultural do homem junto, ou seja, a interação humano-computador-humano, vem trazendo um agregado positivo para os ambientes de aprendizagem. A gente pode falar de coisas muito básicas e depois ir para o senso comum. Por exemplo, eu acredito muito que, vamos falar da internet, né? Que ela é interessante, por exemplo, numa escola onde você não tem a biblioteca e você pode ter vários livros gratuitos disponíveis na internet para ler. É melhor isso do que nada, né? Então eu acho interessante a tecnologia na educação como ferramenta agregadora de valores, tá certo? Coisas a mais na mão do professor. Eu acredito que não há necessidade de substituir lousa e giz, porque para algumas idades de alunos a questão física é muito importante. Então é muito importante ele pegar o giz, ele desenhar um círculo, ele desenhar o nome dele. Tem as questões de habilidades também que tem que ser trabalhadas, e que no computador isso sempre vai ser uma questão mais virtual, né? Não menos importante ou mais importante, mas é uma outra forma. Então eu não creio que uma coisa substitui a outra, mas complementa. Esse é o meu olhar, né? E às vezes, tendo acesso à tecnologia, eu posso suprir algumas necessidades, como por exemplo, tem muitas escolas que não têm biblioteca. E se eu tenho acesso à internet, eu tenho acesso a vários livros de clássicos brasileiros e mundiais, tá? E para download gratuito na internet, o aluno pode ler. Olha, professora, junto com essa nossa conversa, com o depoimento de alguns dos seus alunos que a gente viu durante este programa, eu quero agradecer a participação da senhora e dizer que é muito pequeno o nosso espaço aqui para um tema tão fascinante, difícil, eu diria. Parece fácil no primeiro momento, mas deve ser difícil para quem o concebe, como a senhora. E quero convidá-la para estar participando aqui no IA de outros programas, de outras ilustrações que nós possamos estar dando aos alunos, principalmente do ensino médio, porque eu imagino que esse é um tema que apesar de ser estudado desde a década de 50, é um tema que daqui para frente deve florescer cada vez mais. Então gostaria até de pedir para a senhora deixar um recado final aí para quem ouviu esse bate-papo aqui, e a gente promete voltar a conversar. Joia. Em primeiro lugar, é um prazer meu estar aqui, é uma grande alegria falar do trabalho da gente, porque a gente fica lá na universidade e nem sempre a gente tem meios de divulgar o trabalho, e o que a gente quer mesmo é alcançar o aluno, alcançar o professor ou qualquer pessoa, porque o que acontece hoje, né? É exigido de você o aprender a aprender o tempo todo, continuamente. Então as nossas ferramentas, a gente tem essa proposta de dar na mão do professor ou de alguém que quer ensinar o colega ou que quer ajudar o colega no processo de aprendizado do colega. Então eu estou à disposição, vai ser um prazer voltar aqui a qualquer momento e ficar à disposição dos alunos para jogar os jogos, a gente fazer um workshop,
o que for interessante para vocês. E eu agradeço a oportunidade. Obrigado, professora. Até uma próxima oportunidade. Em Debate, programa aqui da Agência de Difusão Científica, Agência Multimídia do IEA, volta também numa próxima oportunidade com temas tão interessantes como este.